Neste bloco aqui nós vamos tratar de uma ação que o nosso departamento jurídico aqui defendeu um policial da Guarda Civil Metropolitana que sofreu uma punição, né? E que nós entendemos que essa punição não é justa. Descabida, né? Descabida. Você usou o termo perfeito, não é verdade, Marcelo? Justamente, Vilar, o que acontece? Esse policial ele foi penalizado 3 vezes. 3 vezes por deixar de prestar continência, né? Eu até conversei bastante com ele. Não é uma questão até de insubordinação ou por ser indisciplinado. É questão, uma primeira vez, ele estava se alimentando, o rondante chegou lá, pediu que ele prestasse a continência, ele estava se alimentando, ele não levantou para prestar. Na segunda vez, ele não viu o rondante, segundo ele não viu o rondante, realmente o rondante passou, ele não viu, e aí o rondante alegou que ele não tinha prestado a continência, né? E por aí vai. E o que acontece? A primeira foi uma advertência, a segunda foi uma repreensão, a terceira foi uma suspensão de um dia de suspensão no colega, as 3 por continência, né? O que acontece? O decreto de continência é do ano 2000, é o decreto 40.002 do ano 2000. Exato. E ele está desatualizado. Com certeza. Ele está desatualizado, ele está em antinomia, ele está incompatível com a Lei 13.022, né? E a administração pública está inerte, ela não mexe no decreto, deixa aquele decreto desatualizado, os cargos que estão previstos no decreto lá, alguns já nem existem mais e tá lá, né? Sim. Só que acontece, as pessoas, algumas pessoas, não todas, mas se apegam no decreto com tal rigor, que às vezes usam o decreto para humilhar o trabalhador. Exato. Sabe aquele negócio? O camarada tá do outro lado da rua e fica gritando, cadê minha continência? Cadê minha continência e tal, né? E aí, esse mesmo decreto exige que todos nós, do mais moderno ao mais graduado, tenhamos tratamento urbano, né? Justamente. Nós temos que nos tratar com urbanidade. Respeito, né? Exato. Respeito, tal, deferência, né? Respeito. Ele fala de relações interpessoais, justamente. E aí o que acontece? 3 punições. Isso atrasou a vida do colega muito, muito. Por quê? Quando ele foi punido, a nossa regra de promoção horizontal, que é a mudança de letra, ela era a cada 3 anos e só acontecia uma vez por ano. Então, se você tivesse uma punição, você só ia mudar de letra no ano seguinte. Ou seja, para 4 anos, 4 para 5. Só na letra ele já levou aí 1 ano de prejuízo. De atraso, né? Mas, além disso, na progressão ele também levou mais 1 ano de prejuízo. Eu sei que a carreira dele ele ficou estacionada por causa dessas punições que ele levou. Ele procurou o departamento jurídico, nós temos bons advogados. Sim. Os advogados analisaram e falaram assim, olha, o decreto está incompatível com a Lei 13.022, vamos pedir tutela jurisdicional para o cumprimento da Lei 13.022 em detrimento ao decreto. Sim. E o juiz entendeu que realmente deve ser cumprida a Lei 13.022 em detrimento ao decreto. Isso deu uma bastante discussão nos grupos, viu, Vilar? Porque o pessoal acaloradamente defende a manutenção da continência, outro pessoal defende acaloradamente que não deve mais existir continência, né? A verdade é que a forma de respeitar as pessoas não está só na continência. Exato. Aliás, não pode atrelar a continência ao respeito. Porque, de repente, o colega não gosta de você, ele presta uma continência, você vira as costas, ele te xinga. Sim. Fala palavrão, fala um monte de coisa, desobedece, não cumpre as ordens. Então, o respeito ele não é só a continência. Tem várias formas. O próprio decreto 40.002, ele prevê lá as formas de respeito, né? Exatamente. É cumprir as ordens, é dar uma satisfação, é fazer uma apresentação, uma cordialidade, um bom dia. São várias formas de deferência. A continência é só uma delas. Então não dá para dizer assim que vai acabar a continência, acabou a Guarda Civil Metropolitana, acabou a hierarquia, acabou o respeito. Não é, uma coisa não se atrela à outra, né? Fora isso, eu sei que assim, as pessoas gostam muito de exigir o cumprimento do decreto 40.002 naquilo que lhes favorece. Sim. Quando é para exigir a continência, né? Por exemplo, tem inspetor superintendente que ele faz questão que todos se levantem e prestem a continência para ele. Só que esse mesmo inspetor superintendente, pela redação do decreto, todo policial militar que ele encontra na rua, ele é obrigado a parar, prestar continência e aguardar o policial militar ou retribuir, ou acenar com a cabeça, ou estender a mão para ele. Ele faz isso? Porque lá no decreto está escrito assim, quem tem direito à continência, né? Aí tem um monte de autoridade. Tem o presidente da Câmara, tem os superiores da Guarda Civil Metropolitana, a bandeira, o hino nacional e tal, e está escrito lá, os oficiais das Forças Armadas, ou melhor, os agentes das Forças Armadas, né? Sim. E os policiais militares quando uniformizados. Como ele não fala que são os policiais militares oficiais, nem soldados, nem praça, nem nada, todo policial armado, todo policial militar uniformizado
tem direito à continência. Sim. E todo guarda civil metropolitana, pela redação do inquérito, tem dever de prestar continência. Significa dizer que você, que é antigo, que é bem superior mesmo, né? Bem graduado na instituição, que gosta de cobrar continência, se enquadre para todo policial militar que você vê, porque aí você está cumprindo o decreto. Porque não adianta cumprir uma parte e não cumprir a outra, né? Lei é para ser cumprida, né? Justamente. Então. Né? E assim, se o decreto, se a administração pública já tivesse atualizado esse decreto, a gente não teria mais esses problemas. Não teria mais esse problema de ter que entrar na justiça para anular uma punição, para a carreira do colega voltar a fluir. Porque estava parada por causa de uma punição. Exatamente, Márcio. Eu queria só lembrar aqui que, acho que numa das primeiras reuniões da nossa gestão passada, né, nós cobramos isso. Sim. A necessidade, né, do governo, né, todo assim, do lado de cá, o sindicato defende o trabalhador, do lado lá da mesa é patrão. Não importa onde é que tá lá, se tá na SMSU, lá é patrão, prefeito é patrão. Então nós conversamos com o governo, levamos a necessidade de regulamentar. Precisa regulamentar, precisa atualizar o decreto. Está na nossa pauta, né, de reivindicações. Então, né, só que não aconteceu. E agora a justiça tomou uma medida, uma vez que existe uma inércia por parte do poder público, né, em regular aquilo ali. Então a justiça tomou uma medida. Isso pode virar um efeito cascata? Pode. Sim. Né? Já tem uma decisão ali, pode ser que alguns não tenham o mesmo desfecho, porque também precisa olhar todo o contexto, né? Uhum. Da situação, enfim. Mas o fato é o seguinte: quanto antes regulamentar, melhor é. Menos problema. Menos problema para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que era uma oportunidade da administração pública rever, sentar ali, né? Uhum. Então já tem outros decretos para sair, né? Discutir, né, Vilar? Tem o decreto que deveria corrigir a gratificação de serviço noturno, que até agora o decreto deve estar lá em Marte, lá dando a volta, lá em Saturno, lá para poder chegar aqui, né? Nós poderíamos ter um decreto também, então, sei lá, um pacote só, não sei se é possível, mas de abertura para o subsídio. Nós tivemos um colega nosso que ligou aqui para mim hoje, falou: ô Vilar, tal, tem previsão? Falou: olha, existe a previsão é por decreto, nós já tivemos contato com o governo falou que talvez, né, deve emitir um decreto, disse talvez, porque não disse quando, né? Então, ou seja, acho que era a oportunidade de pegar fazer um pacote aí, né, de decretos para a guarda. Se não pode ser num decreto só, que façam vários decretos, mas que conserte essa situação, para a gente não ter dissabor aqui e para não ficar causando, porque assim, é um estresse, né? Sim. Pô, você chegou a punição, então o cara sabe ali, se tomou uma suspensão, o cara já sabe que não vai concorrer na promoção vertical, né? E às vezes é uma coisa altamente desnecessária. Sim. Altamente desnecessária. Sim, ô Vilar, e assim, como o Carlão vive falando, a continência ela não é um cumprimento. Sim. Porque ela é exigida. Exatamente. O cumprimento é um bom dia, boa tarde, boa noite, e o cumprimento parte de quem chega para quem já está. Sim. Se a continência fosse um cumprimento, quando o IS chega, ele chegaria prestando continência para todo mundo que está lá. Mas não, é o contrário. Exatamente. Ele chega e todo mundo tem que levantar, se enquadrar e prestar continência para ele. Não é cumprimento. Sim. Cumprimento é um bom dia, boa tarde, boa noite, é você estender a mão, você fazer aquele cumprimento, que, aliás, ele não deve ser só respeitoso, ele deve ser uma demonstração de afeto. Porque a gente cumprimenta quem a gente gosta mesmo, né? A gente chega, tudo bem e tal, né? Isso é uma demonstração de afeto, não é só respeitoso. E outra coisa é que as pessoas falaram assim, agora esse guarda está autorizado a desrespeitar. Não está, não. Pelo contrário. A decisão não fala isso, não. A decisão fala que ele não pode ser punido por deixar de prestar continência. Sim. A decisão fala isso. Só que a Lei 13.530, que é o nosso RDI, ela nem tem a palavra continência. Pode procurar, ela não tem a palavra continência na 13.530. E ela exige que todo profissional da Guarda Civil Metropolitana seja educado, respeitoso, com o subordinado, com o par, com o superior e com a população. Sim. Então, não dá para dizer que ele vai ser desrespeitoso, que ele está autorizado por ordem judicial a ser desrespeitoso. Ele não vai ser. Aliás, eu até conheço o colega, ele normalmente, toda vez que eu vejo ele, né, talvez pela amizade, mas toda vez ele é muito respeitoso comigo, muito, assim, até carismático mesmo, a gente fica conversando e tal. Então não é o caso de falar assim, acabou a hierarquia na guarda, até mesmo porque a hierarquia não está prevista na 40.002, no decreto 40.002, a hierarquia lá está prevista lá no 56795, que é de 2016. Hierarquia, né? Tem num monte de lugar, né? Justamente. Acabou a disciplina. A disciplina é RDI, 13.530, não acabou, sabe? Não acabou.
Quando fizer a discussão do decreto, regulamenta, eu acredito até que a continência pode ser algo facultativo, algo previsto em grandes eventos, por exemplo, numa formatura e tal, né? Numa eventualidade evento assim que você cívico, pode, né? isso 7 que de você pode fazer setembro, e tal. Então formaturas. não vejo assim grande problema. É. Agora, não dá também para deixar os colegas utilizarem da continência como forma de humilhar. Você está do outro lado do pátio, vem cá, atravessa aqui, vem prestar continência para mim. Ou o colega está se trocando no vestiário, de cueca, e vai lá, presta continência aqui para mim. Né? Pô, deixa eu pôr minha calça, pelo menos. Né? Não pode usar isso. Exageros, né? Não pode usar isso para humilhar. Exato. E por fim, Vilar, quando o colega é benquisto, ele pode ser de terceira classe AS. A gente presta continência para ele com honra, com gosto. Exato. Porque ele é uma pessoa boa, é uma pessoa do bem. Você tem respeito, admiração por aquele colega. Tem bastante colega. Eu até falo do Romano, que era da Vila Mariana, acho que ele está no comando geral agora, o subinspetor, Sim. que é uma pessoa tão benquista, até o paisano presta continência para ele. Sim. Porque é uma pessoa que é do bem mesmo, todo mundo gosta dele e tal. Se você é superior hierárquico, que você faz um bom trabalho, você é uma pessoa do bem, as pessoas com honra, mesmo que não seja obrigado, vão lá e prestam continência. Sim. Né? Sinais de deferimento, respeito e tal, e por aí vai.